Eu acho que o para vocês agora realmente vai ser a união de 2 ao invés de 5, mas com a abordagem mais prática, essa é a revisão. Vocês já sabem mesmo, são os diagnósticos das hemorragias, certo? Então, de objetivo é saber diferenciar as causas de sangramentos nas gestações, lembrar sempre de diferenciar principalmente o período nessa primeira metade e segunda metade, entender a avaliação diagnóstica e aí a conduta de uma maneira mais superficial, certo? Então, a importância dos sangramentos na gestação. Então, 10 a 15% das gestações apresentam hemorragias e pode ser uma complicação da gestação ou algo que acontece em paralelo, né? Um sangramento de colo ou alguma outra causa, a gente sempre tem que diferenciar. Mas na maioria das vezes, quando acontece, o sangramento é materno, ainda bem, que isso é menos complicado. Quando são os sangramentos de origem fetal, aí a mortalidade fetal é muito maior, certo? Então, a gente tem por isso que às vezes os sangramentos são só acompanhar e não tem nenhuma complicação, porque a maioria são rotura de vasos da mãe, né? Do endométrio materno, da decídua, certo? A parte do endométrio que se junta com a placenta, vai sendo do lado materno. Quando a gente divide a síndrome hemorrágica na gestação, o mais importante é a gente diferenciar, primeiro, ter certeza que é, né, do útero, que é gestacional, porque um pólipo cervical, uma ectopia, uma inflamação cervical, uma alteração de colo ou outro, pode sangrar. Então, sempre fazer um especular para ver de onde está vindo o sangramento. Então, assim como o sangramento é normal, sempre a gente tem que definir que não é da gestante e não é do colo, aqui da mesma forma, garantir que não é do colo para garantir que é da gestação. E o raciocínio começar, que a gente já exclui metade dos diagnósticos, pensando em que fase da gestação que se encontra. Se é na primeira metade, os diagnósticos são os diagnósticos da primeira metade, que é abortamento, gravidez ectópica e mola. Se for na segunda metade, DPP placenta prévia, principalmente porque rotura e rotura uterina e rotura de vasa prévia tem uma história muito típica, né? Então não é nada que confunda tanto. Então, DPP e placenta prévia que seriam realmente os diagnósticos diferenciais principais. Então, quando a gente fala de abortamento, lembrar que para ser abortamento tem que ser na primeira metade da gestação, certo? Antes da viabilidade fetal, que é por definição. Ela se considera 20 a 22 semanas ou até 500 gramas, tá? O conceito, o que o processo de perder é abortamento, igual a gente chama tudo de aborto, e o bebê, o material é eliminado, o bebê que morre, que é o aborto. A gente fala tudo do aborto, só que a rigor, a semântica mesmo, abortamento é o processo, né? E o bebê nessa fase é chamado de aborto, quando ela morre na segunda fase, que a gente chama de natimorto, não é isso? Então lembrar que é só uma questão conceitual mesmo, mas na prática a gente fala tudo como aborto. De quadro clínico, claro, o paciente tinha um beta positivo e está sangrando, pode ou não pode não ter dor. Então essa é a ideia para a gente pensar que seja uma ameaça ou um processo de abortamento. O que é que vai diferenciar? Primeiro, afastar a ectópica. Se tiver irritação peritoneal da pélvica muito intensa, não é só um abortamento, é um abortamento da massa uma cólica. Tem qualquer manifestação abdominal mais importante é que toca até prova ao contrário. Muita dor, irritação peritoneal, né? Muito sinal, como é que eu digo, sistêmico de hipovolemia no paciente que não tem sangramento muito intenso, o pensamento em ectópica, certo? Mas, se não, a gente vai diferenciar o quê? Pelo tamanho do útero e pela dilatação uterina para a gente saber o tipo de abortamento, certo? Então, sempre a gente vai ter que ver o contexto para definir as formas clínicas do abortamento. Então, se a gente for lembrar, gravidez que está evoluindo, que está compatível com a idade gestacional, que o bebê está vivo, mas que está sangrando, é uma ameaça de abortamento. O colo não abriu e está tudo bem, é só um sangramento inicial da gestação, é uma ameaça de abortamento, que pode evoluir com gestação normal sem nenhum problema. Se o colo abriu, o colo está aberto, ou ele já está acontecendo, então, um abortamento já em evolução, incompleto, certo? Que aí, nesse caso, o útero já teria diminuído um pouquinho em relação à idade gestacional, ou ele é inevitável. Abriu, vai sair, o colo não vai mais fechar, né? A gente está em trabalho de parto, o bebê não vai mais voltar para dentro, mesma coisa. Então,
Se aqui está, né, processo de abortamento, pode ser inevitável. No inevitável, o bebê pode ainda estar vivo, o útero é compatível com a idade gestacional, mas já abriu o colo, vai sair a qualquer momento. Se o colo está fechado, mas o útero é de tamanho compatível com a idade gestacional, só se tiver, ou só ameaçou, ou, né, se tivesse um óbito fetal recente, teria que ver para o BCF. Se for menor do que o esperado, o colo fechou, geralmente foi completo, certo? Eliminou tudo. Lembra que o colo só fecha, o útero só contrai depois que sai tudo? Então saiu tudo, o útero evolui e fecha de volta, tá? Se fosse incompleto, o colo não fecha, o colo fica ainda abertinho até que elimine o restante ou que a gente retire para o meio de curetagem, certo? Então assim, veja que é mais consciente, vai entendendo o que está acontecendo, dá para a gente deduzir todas essas fases. Então a ameaça tem um sangramento pouco, é compatível e a gente não precisa fazer nada. Se o abortamento foi completo, já não vê mais embrião, o colo já fechou, ou seja, sangrou bastante, fechou e o útero está menor do que o esperado, é completo, não precisa fazer nada. O diagnóstico é clínico, não precisa confirmar que não tem mais nada. É inevitável aquele que o colo abriu, mas ainda está compatível com a idade gestacional. O incompleto já está menor, mas o colo ainda está aberto. Se tiver infectado, vai ter qualquer sinal de infecção. Seja útero doloroso, seja febre, seja sangramento que já tem sinais infecciosos, purulento, odor, etc. Aborto retido é aquele que não tem BCF e parou de evoluir. Se a gente identifica imediatamente, pode ser compatível ainda com a idade gestacional, mas com acompanhar, ele não vai. O tamanho vai ficar menor do que o esperado para a idade gestacional pela última estimação, para o esperado que seria, certo? E o ovo embrionado é aquele que não se formou, nunca sangrou, mas né, a gente não vê febre, não vê BCF e já tem idade gestacional suficiente para já ter se formado. Geralmente, na história de acompanhamento, a gente vê que não evoluiu para a visualização do feto, certo? Vocês devem vou trazer para vocês, mas às vezes a gente vê. É tempo, né, geralmente de 4 a 5 semanas, vê-se algo intrauterino, depois de 5 a 6 semanas costuma-se ver e ter BCF, certo? Saco gestacional maior do que 25 milímetros, geralmente deve ser visto algo já deve ser visto embrião. Então assim, vocês não precisam fazer um cobre prova, mas que tem como o ultrassonografista ter noção quando é fazer dar ovo embrionado, que não tem o tamanho do saco, e a gente não tem dúvida que não formou, né? Mas sempre a evolução é o acompanhamento que define, tá? E bola, como é que dá nessa história? Geralmente é bem maior do que o esperado da idade gestacional. Lembra também desse diagnóstico diferencial, né? E na ectópica? Tem sangramento e o útero não cresce tanto, então o bebê cresceu fora, então o útero não costuma mudar muito de tamanho, vai ser sempre menor do que o esperado na idade gestacional e o sangramento costuma ser pouco também, bem menos do que o esperado, porque se a gente tivesse um abortamento completo, o útero poderia ser menor do que o esperado, mas vai ter sangrado muito para ter saído tudo. Se é um sangramento muito pequeno e o útero está menor do que o esperado e não vê embrião, geralmente é ectópica, né? Certo? Então lembrar sempre que o colo está aberto, a conduta é esvaziar. Se tem sinal de infecção, além do esvaziamento, faz antibiótico. Então, de conduta, vamos decorar um por um, né? Só saber em relação a isso. O colo está aberto. E claro, se não tomou embrião ou teve óbito fetal, pode ser expectante, né, por até 4 semanas, ou pode ser comutativa mesmo de induzir a expulsão, certo? Então, desde que não seja mais do que 4 semanas, a conduta pode ser expectante, tá? E as técnicas de esvaziamento pode ser a curetagem ou a aspiração manual intrauterina, que é a AMIL. A AMIL só costuma ser feita até 12 semanas de gestação. Acima de 12 semanas, geralmente é curetagem e espera-se a expulsão antes. Então, pode induzir misoprostol para expulsar, ou se já tiver expulsado, você vai com a cureta, né, e retira o restante, certo? A AMIL não costuma ser feita em gestações mais do que 12 semanas, porque às vezes só aspirar não é suficiente para achar que o conteúdo é muito maior, né, maior quantidade, certo? Só se for situações de mola ou que você quer aspirar, mas geralmente não é AMIL. Se faz a aspiração, só que a aspiração a vácuo, que não é a vácuo. A AMIL vocês já viram, mas parece um silicone, digamos assim. É um vácuo que a gente faz manual. Aí, se for mais material, você quer uma urgência em aspiração,
Você pode até botar uma cânula de amil, mas é no vácuo do hospital. Você não aspira vácuo a mão, vai de pouquinho em pouquinho tirando. Aí você liga no vácuo, na mangueirinha de vácuo do hospital, a gente pode ir realmente aspirando mais velocidade, faz mais pra bola. A gente vai falar um pouquinho de bola já, tá? É só lembrar isso. Abaixo de 12 semanas pode ser feita a amil, acima de 12 semanas costuma ser feita curetagem após a expulsão do feto. Então, primeiro faz a indução com misoprostol ou com ostocina, dependendo da situação, ou espera expulsar já sendo expulsado. Aí depois é uma cureta, né, que são aquelas colherzinhas, não sei se dá pra ver direitinho, mas e vai e retira esse material, tá certo? Então vamos ver uma questão. Uma mulher de 22 anos, primigesta, com 8 semanas de gestação, tanto pela ultrassom como pela TUM, tem sangramento abundante e cólica intensa há 2 horas. Ao toque, o útero é intrapélvico. Só para o conceito aqui, gente. O útero intrapélvico é o útero que está abaixo do pube. Geralmente o tamanho uterino de menos de 12 semanas, certo? 12 semanas costuma ser a altura da síntese pública, tá? O tamanho do útero para, né? Por exemplo, a mola pode estar acima da síntese pública com menos de 12 semanas. Por quê? Porque a altura uterina é maior do que a esperada para a idade gestacional. Então, quando ele diz que é intrapélvico, isso é menor do que 12 semanas, então talvez seja compatível com a idade gestacional, né? De 8. O colo é grosso e impérvio. A ultrassonografia tem útero de 140 com intrapélvico, útero pequeno, o endométrio de 1 centímetro, sem alterações. Ou seja, útero vazio, colo fechado, sangrou muito e teve muita cólica. Tratamento completo, né? Qual seria a conduta? Já resolveu sozinho, só tranquilizar a paciente, acompanhando, para ficar tudo bem e pronto, certo? Então, abortamento completo. E aqui nem precisava ter feito a ultrassom. Sangrou muito, o colo fechou, não tinha muita gente, o útero tá pequeno, não teve muito o que ter dúvida. Foi um pouco redundante aqui a informação para não dar nenhuma dúvida, tá certo? E a gravidez ectópica, como é que eu vou pensar, como é que eu vou saber? Então, só lembrar que a gravidez ectópica é aquela que está fora da cavidade endometrial, que na maioria das vezes, né, quase que 100% das vezes, mais de 90% das vezes, ela é tubária, certo? Então, por isso que a gente fala muito como tubária. Mas pode não ser, ela pode ser cornoal, pode ser até abdominal e é ectópica também, mas a grande maioria é tubária. E quais seriam os fatores de risco para a gente ter uma gravidez ectópica? Seja ela qual for. Uma tuba que já teve uma cirurgia, paciente com sequela de DIC, de endometriose, né, ou que teve uma história anterior de ectópica, que seria as que tem mais propensão a ter gravidez ectópica. De quadro clínico, pode ser uma ectópica ainda inicial, mais subclínica, digamos assim, que a gente tem que chegar ao diagnóstico um pouco mais de certezas, ou se ela tem um quadro grave, sistêmico, numa mulher gestante, então tem um quadro de choque, né, hipovolêmico, tem um abdômen muito comemorativo, irritação peritoneal, alguns sinais de hemorragia de um peritônio, enfim, você tem que pensar que tem algo ali sangrando para dentro. Ou se fosse um abortamento, sangra para dentro? Não, o sangramento vai ser eliminado. Então, e principalmente se o quadro sistêmico dela for importante em relação ao sangramento que a gente vê. Aí a gente tem que pensar sempre que possa ser ectópica, tá? Então, tudo que possa ser associado a isso, então, sinais de hipovolemia, irritação peritoneal. Aí aqui são coisas mais específicas, né, da ginecologia, que seria ela ter muita dor quando a gente toca o fundo de saco de Douglas. Você poderia funcionar o fundo de saco e ver que tinha sangue, né, na cavidade peritoneal. O útero pode até estar um pouquinho aumentado do que o útero não gravídico, mas sempre abaixo do esperado para a idade gestacional e vazio, certo? Então, só por estímulo de HCG, às vezes o útero fica um pouquinho mais impedido, um pouquinho maior do que o não gravídico, um pouco mais amolecido. E pode ter massa anexial, que quando a gente vê, facilita. Não tem nada dentro do útero, tem alguma coisa do lado do útero, ele tem um beta positivo, a gente pensa que seja ectópica, até prova ao contrário. Cuidado só para não confundirem com o corpo lúteo, porque às vezes a massa anexial é um corpo lúteo, são cisto ovariana, um corpo lúteo, poderia ser uma gravidez inicial se não tivesse os sinais clínicos, etc. Tá? Mas na maioria das vezes, se você vê, não é no ovário e nem está dentro do útero, é ectópica, independente de VBCF, certo? Beta positivo com massa anexial, geralmente é ectópica.
E aí a gente tem a tríade clássica, que aí seria exatamente ela tá com atraso, T2 e desangramento, mas nem sempre tem essa combinação, né? E aí a gente tem que chegar nesse diagnóstico para elucidar. Então, tem algumas situações que a gente vai ver. Primeiro, se a gente vê a gravidez intraútero, ela é tópica, tá tudo bem. Embora é descrito, né, casos são raros, mas acontece de ter, que a gente chama de heterotópica. Tem uma tópica e outra ectópica junto. Então, gemelar, cada uma, né, a gente vê alguns casos descritos na literatura e até, assim, de algumas pessoas já terem atendido, digamos assim, é raro, mas acontece, certo? Mas até então a gente vai ficar pensando que todo mundo é heterotópico, né? A gente pensa que é tópico, tá ali, a gente está vendo que tá tudo bem. Se tiver algo diferente, a gente vai investigar. Se eu vi massa anexial, já sei que é, né, que é uma ectópica, tá? Não tem mais nada intraútero, tem uma massa anexial, beta positivo, está fora do útero, é ectópica. O grande problema é exatamente quando eu não tenho clínica de ectópica clara, não tenho massa anexial, aí eu vou ter que acompanhar pelo beta. Se o beta é muito baixo, ela poderia ser uma tópica que eu ainda não estou vendo. E eu teria que acompanhar desde que a paciente esteja assintomática. Se ela está com irritação peritoneal, com sinais de hipovolemia, só que o beta é menos está baixo, eu vou ficar esperando para saber se o beta vai subir, não tem lógica, né? Mas isso aqui é pensando na paciente que chega, tem beta positivo, você fez ultrassom e não viu nada. Se o beta ainda é baixo, pode ser uma gravidez inicial, a gente vai acompanhar a curva de beta. Uma gravidez viável, o beta costuma aumentar pelo menos 50%, ou às vezes até dobrar a cada 48 horas. Então, qual seria a conduta? Faz um beta quantitativo, repete com 48 horas. Se o beta aumentou pelo menos 50%, provavelmente é uma gravidez viável, provavelmente não é ectópica. Mas, como é que eu vou ter certeza? Quando o beta ultrapassar 1.500 a 2.000, que costuma ser visto, a gente repete a transvaginal. Viu tópica? É ectópica. Se não é mais do que 1.500 a 2.000 e não tem nada intraútero, a gravidez está em algum lugar. E era para ter sido vista. Se eu não estou vendo, ela é ectópica. Aí vai para a laparoscopia ou a laparotomia, depende das condições. Certo? Então, esse é sempre o acompanhamento. Então, o que eu quero que vocês entendam é exatamente isso aqui, o que a gente chama de zona discriminatória. Um beta acima de 1.500 a 2.000, eu preciso ver essa gestação. Se for abaixo de 1.500 a 2.000, eu posso não ver. Não quer dizer que ela não exista. Então, paciente com ensina a gente, está grávida, fez um beta da positivo, fez a ultrassom, não viu nada, faz o beta quantitativo. Foi menos de 1.500 a 2.000, repete com 48 horas. Passou de 2.000, repete a ultrassom. Se já deu 4.000 e não viu nada, provavelmente é ectópica. Aí teria que fazer uma laparoscopia para ver se tem excesso de gravidez ectópica. Tá certo? Então, sempre essa ideia. Por quê? Porque geralmente ela pode evoluir até 14 a 16 semanas e rompe. Se você não interromper, você vai estar guardando o problema. E aí vai botar mãe em risco, certo? Claro que a gente já viu relatos, desenvolver, chegar a 8 meses, abdominal, de ver uma mulher já 20 anos depois, uma gravidez calcificada intra-abdominal, foi visto na tomografia. Tem todos esses relatos, mas o risco é muito alto. Então, fora que se a gravidez é ectópica, romper, choque. Mas ela pode romper e tamponar e ela não fazer sinais de choque, mas a placenta vai fixar onde? Nos órgãos abdominais, se pegar no vaso. Né? Às vezes não tem jeito. Então é complicado. A gravidez é bom e bonitinho quando ela dá certo. Quando a gravidez é problema, ela pode ser drástica. E aí, se a placenta cresce, evolui e adere no vaso, pode ser algo meio catastrófico, é sem jeito, certo? Então vamos evitar, não pode não. De preferência antes de 12 semanas, por isso que a gente tem que acompanhar de perto. Tá tudo bem, mas o beta passou de 2.000 não viu, procura vai resolver essa gestação. Que às vezes, a maioria das vezes ela laparoscopia. Claro que a gente sabe, é bem inicial, tubo beta, você poderia fazer metrexate para ela mesmo evoluir, né? Acontece. Ainda que não tem colagem, né? Mas está descrito, certo? Tem que ser um paciente muito orientado, serviço muito bom, de assistência, médico que possa a qualquer hora estar, né? Se ela não responder, mas pode ter.
Então, vamos lá. Atraso menstrual de 8 semanas, com sangramento em pequena quantidade e um beta maior que 2.000, cavidade uterina vazia. O que é? Você vai dizer assim, eu acabei de falar. Certo? Então, aqui, aí se fosse a mesma história e o beta de 1.000, repetir em 48 horas, porque poderia ser uma gravidez incipiente. A gente ia ver. Repetir em 48 horas até que o espaço ultrapassasse 2.000, aí repete a transvaginal para ver se veria, certo? Agora, se fosse 1.000, mas ela tivesse irritação peritoneal, ectópica, rota, e aí para a laparoscopia, tá certo? Ou a laparotomia, dependendo do quão estável ela tivesse. Aí, o tratamento, vai depender exatamente do evoluir e da gravidade daquela ectópica. Muitas vezes, a gravidez mesmo se auto-resolve, ela tem uma vítima de abortamento tubário. Quando a gente começa a acompanhar a beta, o beta, ao invés de aumentar, ele começa a diminuir. Ontem estava 1.000, daqui 2 dias que a gente faz, dá 800, e aí a gente já está resolvendo isso por si só, certo? Se ela está menos de 1.500 e está reduzindo, eu posso inclusive fazer expectante. É estar acompanhando com beta e vendo se está realmente se resolvendo só. Pode ser que a qualquer momento precise mudar de conduta. Mas se ela evoluir sozinha, está tudo bem, deixa sem fazer um procedimento cirúrgico, tá? Pode ser feito, mas desde que a paciente esteja estável, beta menor do que 1.500, não foi visto BCF, é um bebê que não está tão desenvolvido e está declinante. Então está auto-resolvendo desde o comecinho, senão acho que ela seria uma gravidez bem inicial. Ultrapassou 1.500, já não pode ser. Aí eu vou ter que ser em outra dessas classificações. Poderia ser só medicamentoso, desde que seja um beta que não ultrapassou 5.000, não foi visto BCF e o saco gestacional não foi maior do que 3,5 cm. Se qualquer uma dessas de condições não for respeitada, não dá para ser só medicamentosa. Aí eu vou pensar na salpingostomia, que é o que seria a salpingostomia? É simplesmente abrir a tuba, tira a gravidez ectópica e fecha a tuba, certo? Mas eu não posso fazer se a saco gestacional ultrapassar 5 centímetros, ou se a mãe estiver instável, ou se já rompeu a tuba, porque se não, tem que ser a laparotomia e aí retirar a tuba como um todo, certo? Então assim, quanto mais grave, mais agressivo eu preciso fazer. Embora, na prática, geralmente as pessoas aí ficam, tá tudo bem, tá estável, faz a laparoscopia com salpingostomia. Tá instável, faz a laparotomia com salpingectomia. Dificilmente as pessoas se arvoram, se atrevem a fazer, embora é descrito, esses outros seria seguro. Só que aquele velho serviço tem que ter quem tem, não tem medo, Às vezes não quer esperar, mas o que vai dar, tá certo? Então, uma questão. Mulher de 22 anos foi atendida no pronto-socorro com dor abdominal intensa. Vai ver que eu não disse nada de gravidez, tá? Porque isso que eu estou falando só de gestação. Algumas horas com náusea e vômitos e tem PA de 60/30. O abdômen tábua, tem descompressão positiva. No especular viu sangue saindo pelo OCE. O colo está fechado e tem intensa dor para passar no anexo esquerdo. Ela tinha história de um atraso menstrual com um teste de gravidez positivo, que depois ficou negativo após alguns dias. Teve pequeno sangramento. Qual é a hipótese diagnóstica? Ectópica rota. Ectópica íntegra não ia dar tanto sinal, de irritação, de hipovolemia, irritação peritoneal e etc. Tá? Então, ainda que eu não tivesse tantas informações, só com a história de ela ter uma irritação peritoneal, um beta positivo, e por que negativou? Porque a gravidez já passou a evoluir, só que evoluiu quando rompeu. Então, não vou ficar 6 expectante só porque está diminuindo. Ela tem uma estabilidade. Na verdade, aqui, ela já tem estabilidade, vai para aquela última linha das condutas. É laparotomia, não tem o você não vai conservar tudo aqui, vai tirar um tubo, certo? Então, aqui é um ectópica rota e vai para a laparotomia. Eu sei que vocês já não vai mais, mas assim, quando a gente coloca, aí bota aí, tinha um beta de 900, qual é a conduta? Repetir 48 horas. Qual a situação da paciente? Se dá 48 horas, aí tem um beta, não tem paciente mais, Certo? Não está acontecendo, no caso integradoras. Tadinhos, os estudos são tão decorados, não conseguem raciocinar, Mas se eu disser, morre, viu? Paciente com atraso menstrual, essa é outra,
menstrual, sangramento em pequena quantidade, o beta de 900 que está decrescente. Na ultrassom tem uma massa de 2,8 centímetros, ela está estável e sem agitação peritoneal. Qual é a conduta? Pode ser expectante, né? Então lembra, o beta menos de 1.500, ela está estável, não tem sala estacional, grande, não viu BCF, enfim, certo? 3,5 já não poderia, estava 2,8, então ainda dava para fazer, né? E mola, né, que é um quadro completamente diferente, lembrar que é um raro, mas não é tão raro assim, né, que uma a cada 200 a 400 gestações seria uma malformação do tecido trofoblástico, né, tecido placentário, que pode ou não ter bebê a depender das características de composição genética, certo? De fatores de risco são os extremos de idade, então mulheres abaixo de 18 anos e acima de 40 anos têm maior probabilidade de desenvolver uma gravidez molar. Uma história, tudo em obstetrícia, história prévia de DTG. E ela pode ser benigna ou ser maligna, mas em todas elas vai ter beta muito elevado, tá? Então a história sempre é paciente que tem beta muito elevado. Nas doenças trofoblásticas malignas, muitas vezes não tem conteúdo intrauterino, né? Geralmente são de parede mesmo, são beta que você não vê o conteúdo vesicular, aquela história da mão, tá certo? Lembrar que nem toda neoplasia trofoblástica é exatamente uma consequência de uma mola, né? Então, às vezes, o paciente que já teve um filho anteriormente, ou qualquer resquício placentário, anos depois pode desenvolver uma neoplasia trofoblástica, tá? Maligna. De características, sangramento, que pode ser de repetição, aquela história do útero, né, em sanfona, que é um útero que cresce, ela sangra, o útero diminui, o útero cresce de novo, e um útero bem maior do que o esperado na idade gestacional. Então, a altura da síntese pública com a idade gestacional, que é esperada, 12. Então, se ele está acima da síntese pública com a idade gestacional menos do que isso, tem que pensar que pode ser mola. Pode ser gemelar também, claro, mas pode ser mola. Só para vocês decorarem, se não lembram mais, então, síntese pública é 12 e cicatriz umbilical 20 semanas. E o resto no meio do caminho, 16, certo? Se for maior do que o esperado, pensar em mola. Se tiver aquela clínica típica, né, de eliminação de vesículas, quando tem um sangramento, vir com essas vesículas junto, a história já está lhe contando quem é, né? Mas às vezes não tem, quando faz a ultrassom, que você vai ver o achado, certo? Ou os cistos teflotênicos, que aí seja aquele cisto ovariano gigantesco, né? Tocam com os folículos muito estimulados pelo beta-HCG, coisas comuns de acontecer, que não são exatamente a mola, mas o excesso de beta-HCG, ou de HCG melhor falando, podem estimular. Lembram que os hormônios hipofisários e o HCG eles são muito parecidos em estrutura, certo? A cadeia alfa é igual. Então, qualquer desses hormônios que esteja em excesso, ele pode estimular outros órgãos efetores dos hormônios irmãos, digamos assim. Então, a HCG em excesso pode estimular todas os efetores de TSH, de FSH, e responder dessa forma. Então, a paciente pode ter respostas ao excesso de HCG. Ela pode ter uma crise tireotóxica ou sinais de hipertireoidismo pelo excesso de HCG. O TSH está normal, mas T3 e T4 vai para as alturas, porque ela tem um estímulo, o receptor vai ser saturado com uma reação cruzada com HCG, certo? Então, isso pode acontecer. Náusea e vômitos, que a náusea tem muito a ver com dosagens, né, com níveis certos de HCG, então gemelar, mola, tem mais chance de ter ênese gravídica. Outra coisa qual é a fisiopatologia da mola. Lembram que a placentação anormal, né? Ela tem uma placenta doente, um desenvolvimento trofoblástico. E como é que é a fisiopatologia da pré-eclâmpsia? Uma placenta também que não se desenvolveu normal. Então, na mola, é a única situação em que pode ter pré-eclâmpsia com menos de 20 semanas. Então, o paciente está fazendo crise hipertensiva antes de 20 semanas de gestação, pensar em mola e vice-versa. Então, o paciente com mola tem que avaliar sinais de pré-eclâmpsia, certo? Ela pode ter essa alteração sistêmica decorrente da placentação anormal e desenvolver pré-eclâmpsia antes de 20 semanas, que no normal não seria. Então, sempre que eu tenho mola,
a mola não é viável, a conduta é esvaziar o útero, avaliar sinais de qualquer complicação, né, principalmente de pré-eclâmpsia, e avaliar sinais de malignização, que a mola mais comumente evolui para doenças malignas trofoblásticas, mas também a gestação normal pode ter uma doença maligna trofoblástica posterior, embora seja bem mais raro, certo? Então, sempre que tiver mola também. Se tiver mola, estou mais cansada com vocês, não é? Eu que nem vi prova. Esvazia o útero, geralmente prepara a colo, misoprostol, esvazia, e aí veja que a diferença, ó, a gente faz a aspiração, mas é ligado no vácuo, né? A gente não faz a mil, mas a gente coloca a cânula só que ligada no tubinho de vácuo, para tirar muito material e paciente que sangra muito, certo? E como o útero da mola é muito amolecido, a gente evita fazer com a cureta, porque aumenta a chance de perfuração, né? A cureta pode perfurar miométrico, é um útero muito crescido, muito amolecido, certo? Sempre tem que mandar para o histopatológico para confirmar que era mola mesmo e o tipo da mola. E depois a gente tem que fazer o acompanhamento pós-molar, que é o quê? Não deixar ele engravidar até que o beta negative. Porque é muito frequente a paciente desenvolver mola invasora, certo? Que é a mola que não foi totalmente retirada e ficou invadindo o miométrio. A gente tem que fazer acompanhamento com curvas de beta, né? Que aí depende do protocolo. Geralmente começa aquela 48 horas, depois semanal, depois mensal, até zerar, certo? Se não começa a fazer platô, não diminui ou começa a se elevar, é diagnóstico clínico de neoplasia, ela vai para a quimioterapia sem precisar nenhum outro exame, ok? Então, essa parece meio drástico, mas é a real. Assim, é raro, mas se acontece a gente não vai de tempo. Porque facilmente maligniza e metastatiza a mola invasora, principalmente colocação. Outro ponto, sempre que tem mola, a gente já faz avaliação já pulmonar e vaginal, já buscando qualquer possível metástase, porque às vezes já pode, mesmo na mola inicial, já ter mola invasora. Então, se a gente for olhar, acho que eu deixei no slide com o protocolo da MEAC, que ele diz isso, sempre fazer exame vaginal, se tiver manchas violáceas, quimioterapia. Faz um raio-x, se tiver qualquer achado pulmonar, sugestivo de meta, já vai para quimioterapia. Se não, curva de beta, se beta não negativou, vai para quimio, certo? Assim. Então, só queria que vocês lembrassem, né, de segmento pós-molar, que ela não pode engravidar até que o beta negative, certo? Não pode tentar novamente gestação. Sempre tem que fazer a contracepção. Agora aqui eu acho que isso também é um print do protocolo da MEAC. Certo? Então, contracepção, beta serial. E aí lembrando que existem as formas malignas também, que seria a mola invasora, que ela é principalmente o diagnóstico depois da gestação molar, o tratamento seria quimioterápico. E existe o colocarcinoma, que, claro, 50% é decorrente da mola, mas 25% pode ser depois de um abortamento normal, ou de ectópica, e 25% pode ser depois de gestação normal. É raro, mas digamos, uma mulher teve uma gravidez ano passado, nem voltou a menstruar, fez um beta, não estava positivo, mas não era ectópica, não virou nada. Provavelmente ela tem uma neoplasia trofoblástica, certo? Então a gente tem que estar de olho, que a gente nunca vê, mas quando tiver um caso semelhante, a gente tem que pedir para investigar, porque os colegas também às vezes não lembram, certo? Não sei se eu já contei na turma de vocês, chegou um paciente, o marido atendeu um paciente, um homem, e a esposa estava junto. Aí a esposa estava chegando, doutor, que eu estou assim, eu descobri que eu estava grávida, fiz aqui um teste de gravidez, deu positivo, fiz a ultrassom e não viu nada. Aí quando o cara veio pro retorno, ele começou, enfim, né? E quando ela veio pro retorno, ela disse, repeti de novo, não sei mais o que fazer. Eu fui na emergência e o cara disse que eu abortei, mas eu não tive sangramento. E meu teste é positivo e a ultrassom não vê nada. Aí meu marido ficou curioso, eu nem pensou que seria ali, né? Só me ligou. Sim, isso é ectópica. Primeiro que a gente pensa que é mais comum, claro. Você faz pede para fazer um beta quantitativo, são ectópico, pelo internet, você quer ectópico. Eu achei com beta 40 mil, não era 2 mil, gente, era 40 mil. Aí eu disse, olha, sério, eu fazer trofoblástica, manda ela em emergência. Ela foi na emergência, colocaram ela de novo, abortamento. 40 mil, o abortamentão, né? Sem sangrar, detalhe, não tinha sangramento. Sei que ela foi na MEAC, essa casa, não é que
algo ruim, foi a interior, não, foi na minha, foi licença câncer e voltou do mesmo jeito. E eu lembro que a gente estava viajando, no fim de ano, a gente estava viajando no Réveillon. Aí eu disse, não acredito, não era a mulher não, ela estava agoniada, né? Manda ela fazer outro beta e de novo, a mulher com beta de 90, 40, outro de 95 mil, sem sangrar. Aí eu tinha o telefone da minha chefe, na época, que era responsável pelo setor na verdade, mola, né? Ela falou, doutora, agora em casa aqui, contei a história todinha. Mande ela aí depois de amanhã, era tipo 31 de dezembro, a sexta-feira, né? E ela, na sexta-feira de manhã, lá não passa por ninguém, me procure, porque o povo interna não. Na sexta-feira ela já fez a primeira sessão de química. Não respondeu, como estava já muito alto, né? O beta dela já fez mais de estava 150 mil, não respondeu o primeiro esquema de quimioterapia, ficou bem depois, mas foi super trabalhoso. E você imagina, indo em hospital que tinha obstetra, não é porque foi um clínico que atendeu que nunca ouviu falar. E mesmo assim, uma coisa rara, a gente nunca vê, não dá para pensar. Agora, um aborto que assim se comporta, no mínimo você está estranho, não sei o que é, mas não é o que eu estou pensando. Né? Assim, vai para outro colega, não sei o que resolver, quer ficar inventando, mandar a bola para casa. Né? Então assim, aquela coisa que eu digo, pelo menos uma na minha vida, nunca tinha visto. Mas quando a gente vê e discute, na hora que aparece, eu no mínimo pensei. E a princípio, sem eu ver a dosagem do beta, eu pensei, não, é muito mais comum. Quando eu vi um beta de 40 mil, assim, né, sem nada, 40 mil toca, a tinha rompido há muito tempo. Pode procurar, tem mais coisa aí. E aí, depois se confirmou e era mesmo. Então, só que é isso, que lembrem, né? Por vocês que atenderem, eu observo o doutor não mais ver. Eu já vi, eu sei que é na minha prova cair, eu sei, né? Nunca mais esquecerei. Nem que eu tenha errado. Se errar, não esquece mais nunca, né? Mas enfim. Mas eu não pensei inicialmente, mas pelo menos eu já ouvi falar. Mas agora eu vi, foi a única que eu vi. Certo? Eu vi mola a roubo. Mas a neoplasia foi a primeira. Que eu nem vi, na verdade, só escutei a história do telefone, né? E a mulher depois ela foi pra. Depois do tratamento, achei o carequinha pra mim já pra fazer a prevenção no ano seguinte. Doutor, eu sou a fulana, a senhora nem sabe isso, a senhora me falou. Eu falei, como? Aí ela me lembrou da história. Eu disse, bom. Mas só que é isso, que a gente pensasse. Ou no mínimo, por isso, eu não sei o que é, mas tá, essa gravidez é no mínimo diferente. Pode pensar que uma alteração hormonal, procurar todo tipo de tumor, seja o que for. Mas normal não tá, né? Por isso é um tumor pronto. Por isso é um tumor de célula germinativa também, né? Ser um tumor ovariano, poderia, que beta às vezes eleva também, certo? Mas não necessariamente ser profilático só. Mas estava, né, na cara que não era normal, certo? Então aqui, só para ver que a gente tem critérios da Federação Internacional de GO para diagnóstico. O diagnóstico não fala nada que a gente sempre precisa do histopatológico. Se você fez da mola e já veio o histopatológico diagnóstico, sim, é tudo bem. Mas se eu vi qualquer sinal de doença metastática no paciente com mola, ou o acompanhamento do beta. Depois de 6 meses, um beta não negativou, um beta que aumentou 10% depois de 3 valores, né, depois de 3 semanas, ou que estabilizou depois de 3 semanas, não está mais caindo, até que prova o contrário, a neoplasia já foi ela vai para a quimioterapia, certo? Não vou entrar em mais detalhes, mas só queria que vocês lembrassem da possibilidade, certo? Vamos ver a questão. Paciente com 10 semanas da última menstruação, procura emergência com sangramento vaginal. Abdômen flácido, o fundo uterino entre a síntese pública e a cicatriz umbilical. Então, a altura uterina estava de que idade estacional? 16 semanas. E ela tinha 10. A história já está diferente. Por isso, a gente vai lá, alguma coisa, né? Podia, mas lembrar que pode ser mola. O sangramento, já não parece mais só sangramento gemelar, tem algo diferente. Pequena intensidade, sem dilatação, beta positivo, e aí eu fiz uma ultrassom e não vi embrião. Aí eu tirou qualquer outra possibilidade. Então, aqui qual seria o diagnóstico? Pensa profilático, né? Atenção do paciente mola, tá? Um paciente de 16 anos, comparece em emergência com queixa de atraso há 3 meses, cefaleia, sangramento transvaginal, vômitos incoercíveis, teste urinário de gravidez positivo, PA 140 por 100, fundo uterino entre a síntese pública e a cicatriz umbilical, BCF não identificado. O colo prévio um pouco digital com sangramento abundante. Então, é uma vez, diz, vai explicando, vai redizendo, a gente vai achando. Então, abortamento seria? No mínimo está grande para ser abortamento, está
botou níveis pressóricos elevados, com hiperêmesis, então tem vários sinais aí para a gente pensar em estrofoblástico, certo? Aí, geralmente faz a ultrassom para confirmar. A ultrassom, as características seriam exatamente a gente vê no floco de neve, vê as vesículas, né? Você não vê embrião e pode ver vesículas. Eles nunca colocam isso na questão, porque se ele botar que não viu embrião, mas viu a placenta com áreas anecoicas em flocos de neve, disse tudo, né? Então eles vão dizer, não viu o bebê, não vou dizer o que eu vi, mas não vi o bebê não. Certo? Ele nunca falou. Quem vê, mas não é sem achado, é diferente da ectópica, que não vê nada. Aqui tem um achado que seria esse que ele diz em flocos de neve, né? Que seriam as áreas anecoicas, tá? Que seriam só as vesículas. E um beta de 200, sem gestação intraútero, um paciente com ciclos menstruais irregulares, DOM a 45 dias, pergunta qual é o diagnóstico, o que a gente faz? O paciente não está sentindo nada, na verdade, certo? Ela vem com sangramento e dor, mas nada de muito intenso, mas um beta de 200, sem gestação intraútero. O que você faz? Não está morrendo, certo? Como é que a gente faz? Pode ser gestação inicial com abortamento? Com ameaça de abortamento? Pode. Pode ser ectópica? Pode. Como é que a gente vai diferenciar? Curva de beta e ultrassom não tem nada, né? Então a gente poderia fazer uma curva de beta e ver. Se o beta já estivesse evoluindo e não viu nada, podia ser um abortamento ou nada que fosse. Mas o que a gente tem que ver sempre? Qual foi a quantidade de sangramento, né? E como que se evoluiu? Se ele sangrou muito e diminuiu e está com beta de 200 e o colo fechado e não viu nada, seria pensar abortamento completo. Se ele diz quase não sangrou, mas está com. Aí a gente vai começar a pensar, poderia ser uma ameaça de abortamento ou uma ectópica. Mas como eu iria diferenciar? Ele falou assim: tem sangramento e dor. Quanto é essa dor? Né? A gente teria que pensar. Pode ser ectópica? Pode. Inclusive, eu vou acompanhar para avaliar se não é ectópica. Se no decorrer eu descobrir que era, né, incipiente, ok. Mas a gente pensa que pode ser uma gravidez inicial, uma ameaça de abortamento. Mas como é que você vai acompanhar então para chegar nessa história? Novo beta e ver clínica. Se ela evoluir com clínica, claro, de irritação peritoneal ou de choque, claro, hipovolêmica, ou questão de hipovolemia, claro que tinha que abordar independente disso. Se ela continuar estável, a evolução que vai me dizer o que foi, certo? Se o beta começar com 48 horas e não aumentar 50%, é uma gravidez inviável que pode ser ectópica, mas poderia também ser uma gravidez já em processo de abortamento. Então seria acompanhar com curva de beta, vamos ver o que ele bota aqui pra gente. Gravidez ectópica, pegar um acesso, reservar sangue, abrir a barriga. Ameaça de aborto, solicitar um novo beta após 48 horas e fazer uma nova ultrassom quando passar de 1500. Talvez seja mais prudente, né? Doença trofoblástica? Não, mas é beta lá nas alturas, né? Beta muito maior, útero muito maior do que o esperado. E um abortamento completo? Teria tido a história de sangue a mais que diminuiu. Não parece ser. Então aqui, na verdade, seria realmente a gente acompanhar, pode ser uma ameaça de aborto ou uma ectópica. Quem que vai definir? O acompanhamento, certo? E aí, complementar, chegando na metade, na segunda hora, tá certo? Sangramento da segunda metade. DPP. Então, aqui o da segunda metade são mais óbvios, né? A gente vai só ver mais a conduta, mas acho que as histórias são bem diferentes. Então, o DPP é aquela história de que a placenta está descolando, um quadro que pode ter sangramento grave ou não, mas ele é potencialmente muito grave para a mãe e para o bebê. Então, o DPP a gente não pode deixar passar, por quê? Porque é risco de óbito fetal imediato e pode evoluir para óbito materno, puxando coagulação, né, de consumo, de CBD, etc. Então, a gente não pode perder, mas é lembrar, segunda metade. Se eu chegar, paciente de 25 semanas que está sangrando, vocês vão pensar em abortamento? Vão pensar em ectópica? Vão pensar em mola? Não costuma ser. Então, lembre que a gente já divide aí só para as 3 para a primeira metade e agora, a primeira coisa, eu vejo a idade nacional. Já afasta, né, a maior parte dos diagnósticos aqui, certo? Fator de risco para DPP, qualquer coisa que possa levar à rotura dos vasos, né, ou alteração de perfusão que possa fazer romper. Então, hipertensão, uso de drogas ou trauma
tudo em obstetrícia, história prévia dele, certo? Então, sempre lembrar dessa história. Outra coisa, qualquer situação que possa ter a descompressão brusca, ela não teve nada, mas rompeu bolsas de um poligrama e diminuiu muito rápido, né, que rompeu a bolsa, às vezes pode descolar nessa hora da descompressão, não teve trauma nenhum, mas na hora da rotura, às vezes acontece de descolar, principalmente se for poligrama, ok? Então, às vezes eles citam que no poligrama com rotura pode acontecer descolamento, mas vai ter a clínica de descolamento, certo? Não esquecer, mas é coisa mais pesada. Olha que a questão às vezes é mais que na vida. Qual é o grande problema do descolamento? Se vem sangue, a gente pensa nele. Mas se a paciente descola e o sangue não se exterioriza, vai ser pior. Por quê? Se eu tenho uma hemorragia, né, retroplacentária, descola, se descola e continua sangrando, o que acontece? O hematoma vai aumentando. Se o hematoma vai aumentando o descolamento, aquilo ali vai consumindo fator de coagulação, né, aumentando o coágulo, descolando mais, sangrando mais, descolando mais, e aí é muito pior que o quadro fica mais difícil de ser diagnosticado, a gente demora a pensar. Mas, nesse quadro, qual é o achado clínico que vai ter? A hipertonia uterina. Então, por isso, um quadro de hipertonia uterina, mesmo sem sangramento ou com pouco sangramento, é diagnóstico clínico de DPP, certo? Quando tem sangramento, a gente fica mais fácil, mas 20% dos casos pode não acontecer o sangramento. Quando tem sangramento, o sangue costuma ser mais escuro, diferente da placenta prévia, que o sangramento é vermelho vivo. Isso é só de prova, porque na vida tudo é sangue, a gente não fica preocupado, se é mais vermelho ou se é mais vinho, não. Outra coisa, o sangue está vazado, principalmente esse que fica retroplacentário, por pressão ele vai invadindo, né, penetrando na musculatura. Todo músculo que aí aumentando a hipertonia. Então, o músculo, além de hipertônico, cheio de sangue no meio das fibras. O que vai acontecer com esse músculo? Ele, uma hora, vai começar a fadigar e por irritação começar a não contrair mais. Então, o que inicialmente era hipertonia, com o decorrer, vai evoluir para atonia. Então, imagina, formou coágulo, consumiu fator de coagulação e depois ainda fez uma atonia. A atonia sangra, quando o bebê sai, vai sangrar e ela não tem mais fator de coagulação. Ou seja, tem dois motivos para hemorragia puerperal. E aí são causas de óbito materno, né, pós-EPP, mesmo depois de resolvido, certo? Então, ter muito cuidado nesse sentido. E o achado desse útero, né, cheio de sangue no meio do miométrio, que é o útero de Kubler, é um achado típico da DPP com o que formou a hematoma retroplacentário, tá? Então, aqui a gente está só explicando, né, que pode ter o descolamento, pode formar aquele coágulo em fator, consumo de fator de coagulação fazendo, ela tem coagulabilidade por consumo mesmo, mas também essa ativação de fator de coagulação pode provocar uma CVD, certo? Então, veja que é um quadro potencialmente muito grave. Quanto mais a gente adia a resolução, mais potencialmente grave vai ficando. Outro detalhe é o quanto descolou. Se descolar mais do que 50%, é óbito fetal. Então não adianta a gente pensar, teve dúvida, de demorar a tirar o bebê, potencialmente fatal para o feto e para a mãe. Então o diagnóstico é simplesmente quadro de dor abdominal com ou sem sangramento, se tiver hipertonia, é DPP, tira o bebê para ontem, certo? O bebê está quase morrendo e a mãe também pode se complicar, por tudo que a gente falou. Ultrassom, só vale a pena a gente fazer em paciente que não tem um diagnóstico típico, ela tem um pouco de dor, o tônus parece que está normal, mas não é hipertônico, então eu vou fazer abrir essa mulher sem saber se é, fazer uma cesárea, talvez não seja, se for eu vou errar. Então tem um quadro que não está fechando, eu posso tentar ver se o ultrassom me ajuda. Mas o ultrassom vai ver quando eu tenho um hematoma retroplacentário, né, grande formado. Coisas um pouco menores, ou nas pacientes que sangram, que não formam hematoma, eu não vou ter o diagnóstico pela ultrassom do descolamento, então eu vou perder tempo. O ultrassom mais atrasa do que ajuda. Então o ultrassom, só se eu não fechar a clínica. Teve hipertonia, pediu ultrassom, já está perdendo tempo, está aumentando o descolamento, o bebê está quase morrendo, o médico já morreu e a mãe pode morrer daqui a pouco, certo? Então não precisa pedir ultrassom na DPP. Então, como é que é feito o diagnóstico do DPP? Clínico, anamnese obstétrica, certo? E a conduta? A conduta é resolver pela via mais rápida possível, principalmente se o bebê ainda está vivo. Se já teve óbito fetal, você pode
pode raciocinar e avaliar. Se a hipertonia às vezes acontece de realmente o parto ser muito rápido, imagina aquela super contração, tipo taquitóxico, sem dar nem respirar entre uma contração e outra. Então às vezes acontece que eles chamam de parto em avalanche. Ela começou quando em uma hora você toca, já está com 9 centímetros de dilatação, se você não pegou, você sai menino, placenta, tudo junto, que a gente chama de parto em avalanche. Então justificava eu ficar esperando para fazer uma cesárea? Não, muitas vezes a gente rompe a bolsa até para descomprimir, né? Porque aquela compressão, quanto mais está aumentando a compressão retroplacentária, mais está aumentando o consumo e está esfolando mais. Então muitas vezes a gente faz a rotura mesmo, que a gente vai tirar o bebê, só que nesse só envolver, já acelera o parto e o bebê já nasce, certo? Então se está iminente o nascimento, rompe bolsa e o bebê nasce ali, que lacerado a gente resolve, é o mínimo, a mãe saindo viva é o que nos importa. Agora, se ela está com hipertonia e ainda não está com dilatação, é cesárea para ontem, certo? Agora, ela pode ter distúrbio com coagulação. Como é que vai ser a anestesia? Dá para fazer bloqueio? Sem saber como é que está? Então, a gente não... Aí, se for na DPP, muitas vezes, quando vai para cesárea, se você não tem certeza que ela não tem distúrbio de coagulação, tem que ser anestesia geral, certo? Entubar mesmo. Porque se a gente vai fazer bloqueio, pode fazer sangramento no sistema nervoso central, que seria muito mais complicado. E às vezes ainda tem que esperar um exame para saber como é que está, né, a plaqueta, fibrinogênio, ver como é que estão as coisas, ok? Então sempre, né, avaliar a condição materna e fetal e decidir a via de parto mais rápido. Principalmente se o bebê está vivo, tá? Agora, se o bebê morreu e a mãe está estável, aí você pode até pensar em induzir um parto, né? Ver se a gente tem que acelerar, pode fazer a situação em doses mais altas e não tem bebê para sofrer, tá certo? Mas no geral, termina sendo cesárea, tá? Pensar em imaginar aquela coisa muito de prova, mais academicista, né? Na emergência, dificilmente, exceto se já tivesse a bebê saindo. A gente rompe a bolsa, mas se a cesárea é mais comum. E complicações, ainda é lógico, né, o que a gente já falou da mãe, as complicações possíveis para a mãe, decorrentes do sangramento, da valvopatia de consumo, e para o bebê, prematuridade, se for uma DPP pequena, que não está evoluindo, que é coisa bem mais rara, podia fazer uma gestão de crescimento, que a placenta vai cada vez ficando mais suficiente, né, até que você identifique, mas o risco de óbito fetal também seria grande, essa coisa de DPP crônica é bem rara. DPP, diagnóstico clínico, ultrassom não costumamos fazer, né? Não tem necessidade. Hipertonia, tira o bebê para ontem, certo? Toca para ver se está nascendo, rompe bolso, né? E tira o bebê o mais rápido possível. Placenta prévia. É uma das formas da placentação baixa, da inserção baixa da placenta. Que ela pode ser marginal, pode ser prévia parcial ou prévia total, certo? Então, prévia é a placenta que está antes do bebê. Então, o bebê está ali acima e a placenta antes do bebê no canal de parto, digamos assim, certo? À frente dele. A prévia total tem como nascer vaginal aqui? Não, a placenta está antes e essa é a primeira placenta depois do bebê. Não tinha nem como. Na parcial é mais difícil, mas não é impossível. E na marginal, às vezes, pode evoluir para parto vaginal sem complicação, certo? Então, o que faz a placenta se implantar anormal ou anormalmente? Geralmente, ou sobre a extensão uterina, né? Às vezes pode acontecer, involuntariamente a placenta terminar, por questão mesmo anatômica e internacional, ficando implantada em áreas diferentes, mas no geral, são placentas que elas não só necessariamente se implantaram em local anormal, elas são placentas mais compridas, digamos assim, elas vão se ampliando por alteração de perfusão. Ela está em uma área que não tem boa perfusão, ela começa a crescer a mais, tentando melhorar a perfusão. São placentas bem grandes, então cesáreas anteriores, endométrio não bem vascularizados, mãe tem alguns problemas de vasculatura uterina, tá tendo muita curetagem, pode acontecer, certo? Então é como se fosse uma compensação, a placenta vai crescendo, querendo melhorar a perfusão. Mas só que da mesma forma como ela vai crescendo, ela vai tentando infiltrar no útero. Qual é a complicação? Atletismo placentário. Então, por isso que na placenta prévia é mais comum que a gente tenha um atletismo placentário, aquela placenta que entra no miométrio mais do que seria esperado, né? Que ela pode ser acreta, increta ou percreta. Lembram ainda? Né? De acordo com o percentual que ela está invadindo do miométrio. A placenta, no geral, ela vai até o endométrio
e modifica os vasos, certo? Aí os vasos realmente modificam um pouco mais profundamente. Mas na creta, né, ou que tem acretismo, ela vai aprofundar-se mais, ela vai se fixar muito mais. Qual é o problema disso? Depois que eu vi na certa, a placenta não sai, ela está muito fixada. Então, às vezes, a gente tem que fazer a esterectomia, porque a placenta se confundiu ou se infiltrou no miométrio. Então, é uma das complicações que a gente tem que acompanhar, tá certo? E de fator de risco, né, cirurgias anteriores, alterações estruturais uterinas, podem ser fatores para a placentação normal e para o acretismo placentário. De quadro clínico, aí aqui já um sangramento indolor, em vermelho vivo, na DPP. É dor, que pode ou não ter sangramento, e hipertonia, certo? Na DPP é assim, na placenta prévia, sangramento, que pode ser recorrente, ela pode sangrar, parar, não costuma ter dor. Só que como a placenta pode estar bem perto do colo, eu não posso tocar, porque eu posso tocar exatamente na placenta, romper vaso placentário e aí provocar uma tragédia. Nesse caso, o diagnóstico é como? Ultrassom. Então, ultrassom para ver onde está. Então, na DPP eu não posso fazer ultrassom, na placenta prévia eu sempre faço ultrassom. Na placenta prévia eu não posso tocar, na DPP eu sempre toco para ver a via de parto mais rápida. Certo? Na DPP costuma ter um quadro sistêmico mais florido, até porque vai sangrar muito mais, vai fazer aquele hematoma, né? Já na placenta prévia, geralmente, exceto se for um sangramento mais untoso, tudo bem, mas no geral são pequenos sangramentos e autolimitados que não costumam dar repercussão, nem materna nem fetal. Mas pode acontecer, só que a estação mais de exclusão. Não costuma, na DPP, pode ter associado uso de droga, placenta DEG, né, hipertensão gestacional, com DEG. Aqui não, a história é prévia e cirúrgica, certo? Diagnóstico ultrassonográfico. Além de saber onde é que a placenta prévia está, o que eu quero saber na ultrassom para ver se não tem aquela complicação? Ver se ela tem sinais de acretismo. Então, Doppler para ver até onde os vasos placentários estão se infiltrando. Se está infiltrando no miométrio, problema, tem que preparar para um parto já mais complicadinho, ok? Paciente com história de 2 cesáreas anteriores e ultrassom de rotina com 16 semanas que mostra a placenta recobrindo o orifício cervical interno. O diagnóstico é... Ah, sim, se vocês comentaram, se não responder agora. Esqueci, vamos lá. E aí? 16 semanas, lembra da história da migração placentária? Onde é que a gente diagnostica a placenta prévia? A partir de quantas semanas? Depois de 28 semanas. Né? Só para voltar aqui que eu tinha esquecido de comentar, passei para a questão. Então, a ultrassom transvaginal é o padrão ouro. Mas a placentação baixa não quer dizer que ela está definitivamente ali. Se a gente faz ultrassom antes de 28 semanas, ela tem diagnóstico de placenta baixa. Que ela pode depois, com o crescer do útero, onde ela já é mais fixada, o útero meio que leva ela quando cresce e ela deixar de recobrir o orifício. Então, o diagnóstico de placentação baixa não define placenta prévia. A localização mesmo da placenta dá para a gente definir depois de 28 semanas, que é exatamente o que a questão pergunta, certo? Então, se ela tem 16 semanas, está recobrindo o orifício, eu digo que ela é inserção baixa, e aí eu tenho que acompanhar e ver esse exame depois de 28 semanas, certo? Se fosse já 32 semanas, eu já poderia dizer que era placenta mesmo prévia, certo? E aí, se eu já tenho placenta prévia, pedir um Doppler ou uma ressonância para avaliar o acretismo, certo? E a conduta é tentar chegar ao termo. Se os sangramentos são poucos e está tudo bem com ela e com o bebê, chegou no termo, vê geralmente cesárea, né, principalmente se for prévia mesmo. Se for só marginal, poderia nascer via vaginal. Se ela tem qualquer situação de instabilidade, sangrou muito, tá tendo sinais pelo sangramento, qualquer complicação, ou o bebê tem sinais de sofrimento, aí se resolve antes. Aqui já a conduta é expectante. Na DPP, resolve independente da idade gestacional imediatamente, certo? Então a ideia é sempre essa aqui, se está tudo bem, segura até 37 semanas. E na hora do parto, o que eu estou me preocupado? Eu vou fazer a cesárea. A história do acretismo. Porque pode ser que eu precise retirar, fazer esterectomia. Então, acretismo mesmo, exceto a creta, que é aquela bem pouco presa, que a gente tenta retirar. Mas em creta,
Geralmente se faz a esterectomia com a placenta, tira o bebê, fecha o útero com a placenta e tudo e faz a esterectomia. E se for percreta, aí só Deus sabe, depende, a percreta é aquela que atravessa tudo. Pode estar só até o finzinho do útero, pode estar até qualquer órgão circunvizinho, né? Então, geralmente, a depender da posição que a placenta está, já se entra com um cirurgião para nos auxiliar. Geralmente tem um vascular e ou um uro, um prótese, a depender de onde a gente ache que a placenta está agredindo, certo? Onde é que você não vai resolver, né? A gente vai comer gritando. Sim, avisada sempre, inclusive ela já termo já de consentimento para ir para a cesárea, ela já entra na cesárea, 2 acessos calibrosos, reserva de sangue, aquela puta de trauma, né? Tudo pronto, reserva de sangue, para ver, e o cirurgião, a equipe de cirurgião, tudo que tiver direito, tá? Mas ela já vai avisada. Por quê? É isso, ela morre, né? Aí quando às vezes é só atleta, a gente tenta descolar, né? Vai tentando descolar, às vezes a momento depois não vai funcionar, mas a gente dá a chance dela não ter um útero e etc. Mas ela já vai avisada. Então ela já entra sabendo, ó, a gente já vai preparado para fazer sua esterectomia, a gente vai tirar seu bebê, fecha com placenta e tudo, até porque se for tirar e tentar descolar, você vai provocar hemorragia, né? Então não daria, certo? E aí a equipe já faz a solicitação de equipe completa. Então, né? A gente desespera. E o acretismo, então, só que a gente já explicou, né? Que está tentando demonstrar, ó, no geral, a placenta ela chega até a linha, né, do endométrio e se funde ali. Se ela ultrapassa, a gente chama de acreta. Se ela pega o miométrio quase todo, a gente chama de increta, que é, né, bem no miométrio. E quando ela atravessa, a percreta. Né? O que tiver aqui por trás, ela pode estar infiltrando, né, aderindo também, certo? Então, sempre avaliar com o Doppler. Um gestante de 28 semanas, com 2 cesáreas prévias e com diagnóstico de placenta anterior de inserção baixa. Chega na emergência com sangramento vermelho vivo, sem contrações e está estável hemodinamicamente. Qual é a conduta? Transfundir, realizar o toque, fazer o parto cesáreo ou pedir uma ultrassom com Doppler. Estável. Então, a conduta seria expectante, avaliar, botar em repouso, proibir ato sexual, né? Para deixar ela em repouso total. Geralmente, internado, a gente também que for para casa e respeita, certo? Então, muitas vezes a paciente fica internada. Paciente com uma cesárea anterior, com sangramento em moderada intensidade e episódios prévios de sangramento, 24 e 31 semanas. Então, sangramentos que recorrem já dá um sinal de ser placenta prévia, né? DPP não tem muita recorrência de sangramento, é aquele sangramento já catastrófico. Ao exame, estado geral regular, PA 80/50, frequência cardíaca 110, altura uterina de 32, frequência cardíaca fetal 140 BPM e tônus normal. Sem contrações, falei isso, acho que já, né? Ao exame especular, observa sangramento intenso pelo colo e coágulos. Então, primeiro, qual é o diagnóstico? Não tem hipertonia, tem sangramento de segunda metade, que está recorrente, placenta prévia. Só que ela tem uma cesárea anterior, está com 35 semanas e está com PA 80/50, o que vocês fariam? Então, o que a gente resolveria? Não tinha muito o que estar esperando. Ela já está passando 34 semanas, já está fazendo uma certa hipotensão, sangrando a mais, né? Então, não tem muito o que esperar. É raro na placenta prévia, já está evoluindo para um quadro mais grave. Mas se a mãe ou o bebê não está bem, principalmente já está aproximando-se do termo, vai evoluir mais, certo? Então, aqui realmente o ideal é que pensasse em resolver, ok? E a hipertensão crônica com 38 semanas, com dor abdominal e hipertonia. Hipertonia. Perfeito, certo? E conduta, tira o bebê para ontem, né? Tá bem mais rápido. 29 semanas com sangramento vaginal sem nenhum outro sintoma, quer dizer, não está com dor, PA 140/80, dinâmica uterina ausente, sangramento vermelho vivo. E qual é o diagnóstico? Sangramento sem dor, sem hipertonia.
se o sangramento do terceiro trimestre deve fazer o toque, se a ausência de hipertonia descarta a placenta prévia, se deve suspeitar diacretismo, porque fica associada a DPP, que foi pega essa não é toda. A hipótese diagnóstica é de placenta prévia ou deve suspeitar de coagulopatia? Então, o pessoal já falou outras coisas misturando os dois diagnósticos diferenciais para ver se vocês sabem os conceitos. Vamos falar só de ruptura que está acabando. É só ruptura e a gente vai em caso prévia, só para encerrar. Então, ruptura, o diagnóstico é completamente, um quadro completamente diferente. Então, o paciente tem história de cicatriz na placenta prévia, mas que, primeiro, alguns achados pode ter um quadro. Primeiro, tem sinais de pré-rotura, que seria esse achado, né, o sinal da ampulheta, essa barra aqui que se forma, certo? Que é o sinal de síndrome de Gondofromel. Isso aqui é um sinal de pré-rotura. E se tiver uma rotura, você acha que o quadro vai ser super light, leve? Não, então tem algum quadro mais, né, rápido, de andor mais lancinante, paciente que faz um quadro de hipovolemia muito mais agudo, paciente que estava tendo contrações, fez o sinal da ampulheta e daqui a pouco, de uma hora para outra, para total, porque rompeu o útero, não tem mais que estar contraindo. O bebê estava lá embaixo, de uma hora para outra, o bebê sobe. O bebê sobe no trabalho de parto? Não, só desce. Se subiu, rompeu, ou às vezes você passa a não palpar mais o feto durante o trabalho de parto. Então são coisas bem mais drásticas que tem que a gente confundir com os outros quadros, né? De DPP e placenta prévia, tá? E aí, claro, conselho conduta, né? A laparotomia, você sabe, certo? Você vai, na verdade, é tentar reconstruir esse útero. E a rotura de vasa prévia, que é a paciente que, na hora que a bolsa rompe, ela começa um sangramento grande. Porque geralmente a placenta, ela tem a inserção do cordão bem no meio dela, certo? Entra aqui no meio e sai para as laterais. Tem placenta que o cordão umbilical, ele fica pelo meio da bolsa, digamos assim, imagina, aquela bem lisinho da placenta e o cordão passando ali pelo meio. Na hora que a bolsa rompe, sai rompendo o cordão junto, certo? É um vaso que chama de vasoprévia, inserção velamentosa, porque ele não é envolto por aquela geleia de órgão que protegia. É só o vaso bem grosso, mas que não tem aquela geleia que envolve. Aí na hora que a bolsa rompe o cordão. Então, um sangramento bem intenso na hora que a bolsa rompe a bolsa. Então, o quadro é esse. Rompeu a bolsa, sangrou muito, começou o bebê a ter sinais de sofrimento, a mãe a chocar, foi a rotura de vasa prévia. Bom, tem que confundir com os outros também não, certo? E aí, geralmente, a vasa prévia é nessa inserção velamentosa. O cordão não está no meio, soltinho, em volta da geleia. Ele está pelo meio da bolsa, na hora que a bolsa rompe o vaso também. Certo? Era só isso. Foi tudo só, né, gente? Desculpa. Você tem muita informação, mas eu tentei ser o mais sucinta possível, não tinha como falar menos do que eu falei, certo? No final aqui do material, vai ter um quadrinho só de comparação, seria uma comparação, uma revisãozinha, e o material, você sabe aquilo, né, que vocês sempre têm os resumos oficiais, extraoficiais.